Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que estamos aqui como IPI Metropolitana de Brasília para prestarmos a Deus mais um culto. Vamos neste instante fazer uma oração. Neste dia nós queremos te louvar e te bendizer, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós invocamos a presença da Trindade Augusta neste culto, para que tudo que acontecer daqui para frente seja realmente algo que redunde na glória do Teu nome, ó Pai. Que tenhamos momentos de enlevo espiritual, de edificação na Tua santa palavra. Fica conosco, Senhor Deus. Nós te pedimos uma bênção para todos que já estão nos acompanhando neste canal e para outros também que virão participar deste culto. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Façamos agora, queridos irmãos, leitura bíblica conforme se encontra no livro dos Salmos. Salmo de número 104. Salmo 104, se você estiver com sua Bíblia, poderá localizar, também abrir o seu aplicativo e assim terá um tempo para isso quando faremos esta leitura. E assim, então, diz a palavra do Senhor no Salmo 104, do versículo 24 em diante, faremos a leitura deste texto. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Aleluia! Que palavra maravilhosa para os nossos corações nesta noite. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo
do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Vamos ao momento de confissão, pois a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 32, verso 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Diante de Deus nós estamos, e diante de Deus nós não podemos chegar de qualquer maneira. Então, confesse agora suas falhas, aquilo que não é agradável, você e Deus sabe, e vamos falar com Deus. Tenha o seu momento de silêncio, e após eu agradeço a Deus pela remissão dos pecados. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, de nos perdoar, Senhor, tantos pecados, às vezes, tantas coisas que praticamos que não é do teu agrado. Aqui está diante de ti, Pai querido e amada, tua igreja. Senhor, tu conhece o coração de cada um. Deus, visite, Senhor, nesta hora e dá força a cada um, Senhor, para, Senhor, cada dia, Pai, eles, Senhor, ter, Senhor, a coragem de confessar, Senhor, e deixar, Senhor, também aquilo que não te agrada. Abençoa, Pai. Ouve a oração do teu povo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ao nosso Senhor, elevemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E neste momento, eu convido a amada igreja para juntos louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus.
Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo, só em ti, Jesus. Eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor
dia em sua casa, Deus, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Irmãos, pelo calendário litúrgico, hoje é o dia do Pentecostes. Vamos então fazer a leitura no Novo Testamento, conforme se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 1 a 12. Então, pode abrir a Bíblia e acompanhar esta leitura que é sobre a descida do Espírito Santo. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que queres tu dizer? Meus queridos, este texto narra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, marcante no calendário judaico esta data. E o Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo tem uma missão linda, maravilhosa aqui na Terra. O Pai criou, o Filho veio e deu a sua vida para resgatar os pecadores. Mas quem atualmente aplica a palavra de salvação para que o homem se arrependa e assim venha a nascer de novo é o Espírito Santo. É o sopro que atinge assim o coração abatido e o traz para o Filho do reino do seu amor. Portanto, o Espírito Santo veio e permanecerá com a igreja do Senhor até quando vai entregá-la ao noivo, a Cristo Jesus, que virá no arrebatamento encontrar-se e levar consigo a igreja. Então, reconheçamos que este ministério é maravilhoso. E o Espírito Santo também tem a missão de consolador, nessa época de tantas tristezas, de tantas dificuldades, é o Espírito Santo que consola. Ele é o Paráclito, segundo o grego, aquele que advoga a nossa causa perante Deus. E assim temos que confiar que o Espírito Santo está aqui no mundo para ajudar, para conduzir a igreja à forma e à maneira como deve estar quando Cristo voltar outra vez. E cremos que poderá ser a qualquer momento, irmãos, diante das profecias que vêm sendo cumpridas. Nós devemos sempre orar a Deus e também ansiar pela volta de Jesus. Quando afirmamos Maranata, ó vem Senhor Jesus, será um momento extraordinário
do encontro do Espírito Santo com Cristo Jesus e assim a igreja ser entregue ao noivo. Então, Espírito Santo é vida, Espírito Santo é bênção, Espírito Santo é que leva o homem à conversão. Vamos gravar isto e estar atentos para esse período de Pentecostes. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao momento mais importante do nosso culto desta noite, a pregação da palavra. Vamos ouvir com atenção, com muita alegria, o que Deus tem reservado ao nosso coração. É com muita alegria que eu quero apresentar o pastor que vai nos trazer a palavra desta noite, o reverendo Rui Lobo, pastor da IPI, primeira IPI de Taguatinga, do Distrito Federal. Frequentei muito essa igreja enquanto morava lá em Taguatinga. O reverendo Rui é uma pessoa muito amiga, conhecida da nossa igreja, de larga experiência, a família toda, de pastores. É com muita alegria que o conselho fez o convite e ele aceitou e hoje vai nos trazer esta palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pelos louvores que já foram apresentados a Ti, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ouvir agora o reverendo Rui Lobo, nosso amado querido pastor. Ó Senhor, inspira Teu servo, que é a mensagem que ele traga aos nossos corações, nos traga alegria, nos traga paz, nos traga um refrigério, Senhor, que saiamos daqui edificados com a mensagem que Ele nos dará. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu pastor. Ouve, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém, amém. Quero saudar a minha querida IPI Metropolitana de Brasília, dizer da alegria imensa de estar falando com vocês hoje à noite. E vocês estão me vendo aqui sem máscara, mas eu tirei há pouco a minha máscara e estamos num ambiente que é permitido, é possível que eu fale com vocês sem máscara. Quero convidar a sua atenção para um texto que eu vou ler na Palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, e o texto nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te aqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei o sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai bondoso, Pai querido, quero te louvar, ó Deus, mais uma vez, porque podemos ler, ouvir livremente a Tua palavra. Pai, nós te pedimos mais do que isso hoje à noite. Pai, nós queremos te pedir
que o Teu Espírito Santo nos traga unção, graça, para, ó Deus, assim, ouvirmos, não a letra, mas ouvirmos a Tua doce voz na direção e unção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nisso, Senhor, a mim e àqueles que vão ouvir essa reflexão. E que, ó Deus, esta mesma graça poderosa, na unção do Teu Espírito, vai nos capacitar a ouvir e ter entendimento da Tua vontade revelada na Tua palavra. Esse mesmo Espírito nos dê, Senhor, unção e graça, para não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes dela. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, inicialmente é importante a gente se localizar nesse texto que lemos. É a última de 7 cartas que Jesus ordenou que João, que estava exilado na ilha de Patmos, escrevesse. Em seguida, nós temos todo um conteúdo maravilhoso que fala de esperança, fala de vida eterna, fala da glorificação de Jesus, fala da nossa vida eterna com Ele. Portanto, um livro que no seu todo é um livro de esperança, é um livro maravilhoso. Mas até aqui, né, nós temos estas 7 cartas, e esta carta à igreja de Laodiceia é a última delas. E a igreja de Laodiceia localizava-se na cidade do seu nome, né, a cidade de Laodiceia, uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera financeiramente. Né? Ela tinha 2 marcas industriais muito fortes ali, que então produzia ali 2 elementos de muito valor para aquela ocasião. Ela fabricava um óleo, um unguento, que era especial para os olhos. E também ela tinha uma fábrica de tecido, um tecido escuro, de lã, caríssimo, valiosíssimo, procurado por todas as pessoas que tinham recursos e gostavam de se vestir elegantemente. Esse é o contexto, então, daquela cidade. E a igreja de Laodiceia, infelizmente, ela seguiu o ritmo, o padrão de vida da cidade. E aquela igreja, então, se tornou uma igreja orgulhosa. Ela se tornou uma igreja sem noção de si mesma. Tanto que a palavra de Jesus para aquela igreja foi que, apesar de que eles tinham essa visão de que eram ricos e abastados, de que não precisavam de coisa alguma, a visão de Jesus sobre aquela igreja, sobre aquelas famílias, sobre aquelas vidas, é de que eles eram infelizes, pobres, cegos e nus. Então essa é a realidade, esse é o retrato daquela igreja. E é interessante nós percebermos que a marca da cidade de Laodiceia era a marca da igreja de Laodiceia. Um ambiente marcado por relacionamentos superficiais. Havia uma formalidade muito grande, mas uma formalidade sem vida, uma realidade sem coração, uma formalidade insensível, infrutífera. E então, aquela igreja, nós vemos Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Nós inicialmente podemos concluir então que Jesus não estava convivendo no meio daquela igreja. Jesus não estava convivendo na realidade, no dia a dia daquelas famílias. E aí, então ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu quero raciocinar com vocês e convidar vocês para raciocinarmos juntos nessa oportunidade, levando em consideração que estamos no mês de maio, que é o mês da família. Dizem que no sábado foi o Dia Mundial da Família, né? E também estamos no mês de maio, e no caso desse ano, já nessa semana, estaremos comemorando o dia de Pentecostes, né? Porque foi numa festa de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da sua igreja. Então, com base nesses detalhes e com base nesse texto, eu quero convidar você nesta noite, nessa oportunidade, para nós refletirmos sobre o tema Convidando
Jesus para entrar. Ele está à porta, ele bate. Nós devemos e podemos, nessa oportunidade, convidar Jesus para entrar. E aí, então, ele, quando nós o convidarmos para entrar, ele vai cear conosco. Nós vamos ter comunhão perfeita. Jesus presente na nossa caminhada, convivência com ele, vai gerar em nós, pessoalmente e na família, um amor sincero e verdadeiro. E eu quero, então, nesse clima de convite para Jesus entrar, eu quero olhar para o texto e ver junto com você o que Jesus pode fazer se nós o convidarmos para entrar. O que vai acontecer com uma família que verdadeiramente convida, abre a porta da sua família, da sua casa e permite Jesus entrar e cear? Então, nós podemos dizer inicialmente que Jesus pode restaurar a nossa comunhão familiar. E aqui Jesus ele está dizendo que à medida em que nós abrimos o coração para a plenitude da sua vida, convivendo conosco na nossa família, nós vamos ter experiência com a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. E aí nós vamos ter a experiência dos reais valores espirituais. Quando ele fala aqui do ouro depurado, né, que era sinal de muita riqueza, muito mais do que aquele óleo, aquele unguento para os olhos, e muito mais do que aquela roupa de seda preta. Jesus está aqui dizendo que ele propõe para nós uma vida de uma riqueza real, verdadeira, que são os valores espirituais. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 1 a 4, ele diz sobre essa realidade de nós, famílias cristãs, de nós, igrejas cristãs. E a você, que é membro da IPI Metropolitana de Brasília, eu quero te dizer, nós devemos abrir cada vez mais e cada dia o nosso coração e pedir que Jesus venha realmente conviver conosco, porque certamente haveremos de ter experiência com os valores espirituais. Lá aos Colossenses, Paulo diz que nós já ressuscitamos com Cristo, e é uma verdade. Nós já ressuscitamos com Cristo. Aos Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, dar vida a quem está morto é fazer ressuscitar. Então, nós já ressuscitamos com Cristo. Então, mas à medida em que nós o convidamos para conviver plenamente conosco, nós alcançaremos os valores espirituais. E aí Paulo, lá aos Colossenses, ele diz que nós devemos ter pensamento, nós devemos raciocinar, nós devemos pensar nas riquezas materiais, nos valores deste mundo. Nós devemos pensar nas coisas que são do alto. E aí, no versículo 4, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. Então, a presença de Jesus plenamente na nossa família, no nosso lar, vai nos fazer redescobrir e vivenciar, experimentar os reais valores espirituais e a riqueza espiritual que nós temos em Jesus Cristo. E também aqui ele propõe que nós sejamos ou compremos dele vestiduras brancas para nos vestirmos. Aqui é a proposta de vida plena com Jesus, quando nós vamos abandonar a roupa velha, nós vamos abandonar as nossas vestes antigas, marcadas por egoísmo, marcadas por falta de sinceridade, tudo que nós temos aqui, né, de que aquele povo vivia de uma forma que eles pareciam cristãos, mas não eram, pareciam uma igreja cristã, mas não era. Então agora, de uma forma real, nós vamos vestir as vestiduras brancas, nós vamos redescobrir que Jesus presente na nossa vida, nós vamos conviver com Ele no nosso dia a dia, e a nossa vida vai ser uma vida marcada pela santidade, vai ser uma vida marcada por valores reais. E Paulo aos Romanos,
no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas finalmente aqui, irmãos, nesse primeiro processo de entendermos e convidarmos Jesus para entrar, e ele vai realmente restaurar a nossa comunhão familiar, com ele, a Trindade Santa e uns com os outros. Nós também temos o convite de Jesus para comprarmos colírio para os olhos, para que de fato possamos ver. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda em trevas. Então nós podemos permitir, abrindo a porta da nossa vida, da nossa realidade, da nossa família, Jesus vai restaurar a nossa visão espiritual. Aquela igreja era uma igreja completamente sem visão espiritual. Eles não tinham condições, eles não conheciam nem a si mesmos. Mas a palavra de Jesus, inclusive não só essa igreja da Laodiceia, mas as demais também, diz somente duas que ele não fala exatamente: conheço as tuas obras. Uma delas é: conheço a vossa tribulação, né? E a outra eu não me recordo agora, mas a palavra, o verbo conhecer, está em todas as 7 cartas. E aqui é importante nós sabermos que Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa vida. Jesus conhece o nosso interior. Jesus conhece o que realmente nós precisamos. Por isso, ele está à porta batendo. E nós podemos abrir o nosso coração para essa convivência com Jesus, o andar com Jesus. Nós estaremos andando na luz, nós teremos discernimento espiritual, nós experimentaremos uma vida preciosa na presença de Jesus. Ele ainda está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Quero, em seguida, pensar então que o que Jesus está oferecendo, e com Jesus, nesta vida restaurada, na comunhão familiar restaurada, eu quero dizer que esse ambiente certamente será um ambiente marcado pela alegria, pelo amor, pela paz, que é o fruto do Espírito. E aí eu me recordo de um texto que Paulo escreveu aos Colossenses também, no capítulo 3 também, só que nos versículos 12 a 17. Aqui em Colossenses 3, 12 a 17, o apóstolo Paulo está dizendo o que é este ambiente, como é esse ambiente familiar restaurado por Jesus. E eu quero convidar você depois para você ler esse texto. É um texto que eu já preguei muitas vezes em casamentos. Eu gosto muito desse texto, de pregar esse texto em casamentos. Mas aqui eu quero te dizer que o que Paulo está dizendo ali é que quando Jesus tem convivência conosco, quando Jesus está presente na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso ambiente familiar, nós temos a certeza e convivemos uns com os outros com esse princípio de que somos santos, amados e amáveis, somos revestidos de afetos, de ternura, temos um ambiente marcado pelo amor, pelo perdão mútuo, temos um ambiente marcado pelo amor, que é acima de tudo mesmo, temos um ambiente marcado pela paz, o amor que é a perfeição, sinal da perfeição de Deus, a paz que é o árbitro em nossos corações. Somos uma família onde o nosso ambiente é um ambiente marcado pela palavra de Deus que está ricamente presente em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de uma sociedade completamente distorcida, famílias completamente distorcidas da verdadeira vontade de Deus para nós. Por exemplo, nós temos hoje, já de muito tempo, mas hoje muito forte isso, um movimento machista, quando os homens dizem que na casa quem manda são eles. Ou um movimento feminista, que diz que na casa quem manda são elas. A família harmoniosa, firmada na convivência com Jesus,
é uma família marcada por um ambiente onde quem tem autoridade máxima dentro de casa é a palavra de Deus. E no versículo 16 de Colossenses 13 ele diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Sabe o que acontece? É um ambiente marcado pela suavidade no aconselhamento, na exortação. É um ambiente marcado em que cada pessoa ouve com alegria, com júbilo no coração, uma exortação do outro. Eu gosto muito de falar a uma igreja sobre esse texto, dizendo o seguinte, que o ambiente cristão, familiar, em uma igreja genuinamente cristã, não há espaço para biquinhos, para gente que fica triste, chateado porque foi chamado a atenção, porque foi exortado. Não, onde Jesus tem convivência plena, comunhão maravilhosa com Ele, é um ambiente marcado por essa suavidade, por essa leveza. Outra coisa também, o ambiente familiar onde Jesus tem convivência, é um ambiente alegre, é um ambiente descontraído. Eu posso brincar, eu posso ser descontraído, eu posso ser espontâneo, eu tenho liberdade. As pessoas me amam, eu amo as pessoas, e nós temos um ambiente marcado pelo amor, pela afetuosidade, por carinhos, por gestos de harmonia. É um ambiente gostoso. Eu me lembro, sem querer dizer que a minha família era uma família perfeita, mas eu me lembro, por exemplo, do ambiente da minha casa. O meu pai, ele era conhecido na região, ele era professor, ele e minha mãe, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem de oração. Então, a vizinhança toda ali tinha no meu pai uma pessoa realmente de Deus, respeitada e tudo. Mas ele tinha os momentos de descontração dele. Ele não era uma pessoa chata, uma pessoa sempre séria, não. Em casa ele brincava com a gente, ele contava casos para a gente de onça, de bichos. Ele passava susto na gente. Então ele cultivava um ambiente livre, tranquilo em casa. O ambiente familiar é esse ambiente. Então o certo é que nesse ambiente familiar de alegria, de liberdade, de espontaneidade, com Jesus presente, é o que ele diz no Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. E ele diz que ele é manso, humilde de coração. E nós encontraremos descanso para as nossas almas. Ou seja, o ambiente em que Jesus está presente ali, convive, é um ambiente em que nós podemos experimentar a suavidade e a leveza da vida. E assim podemos ser famílias, lares, pessoas e igreja preparadas para glorificar a Deus. E é o que eu quero falar por último com vocês nessa oportunidade, afirmando que nós podemos ser uma família cristã, exemplo para a sociedade. E aqui, quando ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui eu quero reivindicar, meu irmão, que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. Nós somos libertos do império das trevas e somos inclusos no reino amado, no reino do seu Filho amado. Então nós estamos posicionados como igreja cristã, como família cristã, como pessoa cristã. Nós estamos posicionados espiritualmente em uma posição de vitória com Jesus. Lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, que eu disse para vocês, carta de Paulo, ainda no capítulo 2, ali ele fala sobre a vida, estando as pessoas mortas, essa ressurreição, esse novo nascimento, essa regeneração em Jesus. Eu quero dizer para você que no versículo 6, ele nos dá a posição real, verdadeira, quando Jesus convive comigo, com você, quando Jesus convive na nossa família. Nós estamos assentados com Jesus Cristo acima de todo o principado e potestade. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Então nós temos uma posição gloriosa com Jesus. E daí então, eu quero te dizer que há um projeto de Jesus para nós nisso. Meu irmão, minha irmã, eu gosto muito de dizer que a morte de Jesus na cruz
Não foi para que a gente tivesse privilégios, que a gente tivesse mordomias e etc. Sim, nós temos um grande privilégio de termos o Filho de Deus, nós temos a Trindade Santa, temos o Espírito Santo habitando em nós. É um privilégio imenso que não há dinheiro no mundo que pode comprar isso. Por isso nós somos os mais ricos deste mundo de todos os tempos. Mas há um projeto de Jesus na nossa vida. Assim que ele começou o seu ministério, num sermão que nós temos com a totalidade registrada no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, nós temos ali, Jesus começa o sermão com as bem-aventuranças, mas depois das bem-aventuranças, logo depois das bem-aventuranças, Jesus diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas, e elas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então aqui nós precisamos também entender que somos uma família, sim, despojada dos valores terrenos, dos valores deste mundo. E aí, a palavra de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, tem uma mensagem extraordinária para nós. Eu quero dizer para vocês que o versículo 1, ele diz que nós devemos nos despojar das marcas que estavam conosco antigas. E também, com esse despojamento, nós conhecemos o crescimento em Jesus Cristo e nos tornamos pedras vivas. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu individualmente, você individualmente, eu com a minha família, você com a sua família, e nós em uma família plena, grande, maior, que é a igreja de Jesus Cristo, nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas edificadas casa espiritual. É o raciocínio que ele faz na sua carta aos Efésios, quando diz que nós colaboramos uns com os outros com esse crescimento, com essa edificação, e aí nós somos esse edifício edificado para a glória de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós manifestamos a beleza e a glória, a grandeza que Deus fez manifestar em seu Filho Jesus, conforme João 1,14, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que esse poder com que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que Jesus transferiu para mim e para você, para sermos a plenitude do seu corpo, para sermos a plenitude da sua vida vivendo aqui. Então, Pedro, agora na sua primeira carta, está dizendo que nós somos essas pedras vivas, edificadas casa espiritual. E daí eu quero te dizer que no versículo 9 de 1 Pedro 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que se chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao mesmo tempo que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda em trevas, ele está dizendo: vós sois a luz do mundo, assim então brilhe a vossa luz. Aos discípulos, antes de ser recebido na glória, eles estavam vivendo os seus últimos momentos depois de ressurreto com os seus discípulos. Em Atos 1,8 ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins do mundo. Eu quero concluir com essa linha de raciocínio maravilhosa desta carta apocalíptica, para convidar você para que nessa oportunidade de culto, de adoração, nós possamos meditar. E eu quero te fazer, então, uma primeira pergunta, ou um convite. Vamos deixar Jesus entrar? Vamos deixar Jesus entrar em nossa casa? Vamos deixar Jesus entrar em nossa vida? Vamos deixar Jesus entrar em nossa família?
Vamos deixar Jesus entrar nos nossos relacionamentos. Vamos conviver com Jesus em cada detalhe da nossa vida. Um outro texto que eu gosto muito de pregar em casamentos é a experiência tremenda de Jesus, e dizem que foi o primeiro milagre que ele realizou num casamento em Caná da Galileia. E o texto ali, depois você vê, Evangelho de João, capítulo 2. Ali o texto nos diz claramente, Jesus também foi convidado. Nós sabemos que ali, naquele casamento, houve um momento da festa em que acabou o vinho. Era uma tristeza, uma decepção para todos ali. Mas Jesus estava presente e ele transformou a água em vinho. E aí eu quero trazer essa verdade para nós hoje. Nós convidamos Jesus para o nosso relacionamento, para a nossa vida. Se a nossa vida, nossa relação, até a nossa família, mesmo o ambiente, está uma água, sabe? Vamos convidar Jesus, vamos abrir a porta, deixar Jesus entrar. Ele vai, com certeza, transformar a água em vinho. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então, eu quero convidar você para nós orarmos agora. E eu quero orar pedindo que a graça de Deus derrame sobre nós a unção espiritual, para que nós sejamos capacitados a vivermos como pedras vivas, a vivermos como sacerdotes de Jesus. E a nossa vida pessoal, familiar e como igreja será uma vida de testemunho para a glória de Deus. Certamente, para a glória de Deus, nós seremos capacitados pelo Espírito Santo a sermos instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Nós seremos usados como instrumentos de Deus para levarmos libertação a tantos quantos estão pobres, estão cegos e estão nus. Para a glória de Deus, terão também as suas vidas transformadas. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essa rica oportunidade de lermos a Tua Palavra e meditarmos nela. Obrigado, ó Deus, por essa verdade, que é uma verdade que muda completamente o nosso passado, porque nos perdoa os pecados, perdoa os nossos orgulhos, as nossas intransigências. E, ó Deus, eu te louvo e te glorifico, porque essa é uma palavra que muda o nosso presente, muda o nosso jeito de ser hoje. E assim, Senhor, nós te louvamos, porque muda também a nossa perspectiva de futuro, sabendo que o Senhor quer, deseja, e nós podemos abrir o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar e a nossa igreja, para essa vivência plena, total, de Jesus em nossas vidas. Numa convivência diária, numa convivência plena, total e para a glória do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe abundantemente e até uma próxima vez que eu for convidado novamente. Pastor Rui, muito obrigada pela sua presença, pela maravilhosa palavra que o Senhor nos trouxe à Igreja IPI Metropolitana nesta noite. Deus te abençoe. Vamos agora ao momento de ofertório. Na palavra de Deus, em Provérbios 3:10 diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus largares transbordarão de vinho. Amém. Diz-me ofertas, algo que devemos fazer ao Senhor, honrar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. É uma forma de sermos agradecidos a Deus. Muito Ele nos dá. Mesmo não estando reunidos presencial, temos muitas despesas. Então honre ao Senhor e veja a fidelidade de Deus na sua vida. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos aí na tela. Se preferir, use o Pix, que é o nosso próprio CNPJ. Fiquem com Deus. Queridos, agora vamos aos nossos avisos. Estamos iniciando o estudo de uma nova revista com lições extraordinárias. Você não pode perder, chame sempre sua família
para participar da Escola Bíblica Dominical, cujo horário é 10h15 da manhã. É uma oportunidade de aprender da Palavra de Deus. Repasse o nosso link para outras famílias serem abençoadas. Portanto, domingo às 10h15, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19h15, é o nosso culto de adoração. Tem sido uma bênção os nossos cultos, pessoas de vários estados e do Distrito Federal estão acompanhando e sendo muito abençoadas, segundo relatos que nos são chegados. O nosso chat está aberto, faça o seu pedido de oração. A igreja tem prazer de orar pelos pedidos deixados no nosso chat. Por favor, então, também acione o sininho para ser informado das atividades da igreja. Queremos agradecer os nossos visitantes. Há muitas pessoas que não são membros da nossa igreja, mas têm participado ativa e assiduamente. Na terça-feira é o dia do nosso culto telepresencial. É o culto na plataforma Zoom. Ocorre toda terça-feira às 20 horas. Portanto, reúna sua família, chame amigos para participar. Basta você solicitar o link que será prontamente enviado. Então não deixe de participar das atividades da nossa igreja e fique sabendo que Deus quer abençoar a sua vida, vai abençoar grandemente a sua família. Quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus proteja e abençoe a cada irmão, cada irmã que está participando deste culto. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos encerrando mais uma celebração e nós vamos nos unir em oração, pedindo que o Senhor ouça os nossos pedidos, pedindo que o Senhor escute os pedidos que nós encontramos, não só nos comentários dessa celebração, mas também aquilo que nós temos ouvido durante toda a semana. E eu convido você também a orar, não só neste momento, mas também durante a semana, lembrando dessas pessoas. Nós vamos orar, intercedendo e suplicando ao nosso poderoso Deus. Oremos. Pai de amor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas angústias, os nossos pedidos, os nossos sentimentos, Senhor, que muitas vezes nós sabemos as nossas limitações. Nós queremos colocar então, Senhor, no Teu altar, o nome de cada irmão, de cada irmã que tem surgido nos nossos encontros, colocando as suas limitações, as suas doenças, desemprego, dificuldade na família, Senhor, no emprego. E nós queremos, Senhor, te pedir que Tu sejas misericordioso, seja bondoso, que te aproximes, Senhor, com a Tua poderosa mão de cada pedido desse, que nós sabemos, Senhor, que são muitas vezes limitadores da nossa existência humana, mas são também, Senhor, conhecedores do Teu grande poder. E é por isso, Senhor, que nós te rogamos, especialmente nesse momento em que o mundo inteiro vive uma pandemia, muitos de nós, Senhor, angustiados com pessoas que amam internadas ou que morreram e que hoje nós contamos com o auxílio do poderoso Espírito Santo Consolador. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a nossa igreja metropolitana, abençoa, Senhor, a sua liderança. Nós te rogamos, em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, que você seja, como sempre digo, a imagem, a palavra, o sorriso, o abraço de Jesus com aqueles com quem você se encontra.
e que a bênção do nosso Deus, Pai poderoso, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra e que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus reunidos por essa celebração virtual, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar deste mundo que nós vivemos, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para você, para a sua família, e que Deus te abençoe.